Santo Deus, Pai amado, boa noite. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidas em Teu nome. Oramos, Pai, para que a cada momento juntas, a cada leitura da Tua palavra, a cada instante, Deus, que tenhamos, Pai, de comunhão contigo, que seja um momento, Deus, de profundidade com o Senhor, de conhecermos mais de Ti, da tua palavra, da tua vontade, Deus. Que o Senhor nos traga, que o teu Espírito Santo nos traga revelação da tua palavra, para que ela fique gravada, Deus, em nossas mentes e em nossos corações. Para que a cada dia, Deus, façamos somente aquilo que te agrada, Deus. Para que a cada dia cresçamos mais e mais em intimidade contigo, Pai. Cresçamos mais no nosso relacionamento com o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor, obrigada por Jesus, obrigada por essa aula que nós vamos ter aqui, que ela seja de grande proveito, Deus, e nos aproxime mais de ti. Em nome de Jesus, oramos agradecidas, amém. Amém. Então vamos lá, meninas. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Nós estamos estudando sobre o caráter de Deus. Nós terminamos a aula passada. A Rei escreveu aqui que ele está uma semana com febre. Nossa Deus, gente, misericórdia. Uma semana de febre, depois nós vamos orar para ele, para que a saúde dele seja completamente restaurada em nome de Jesus. E nós aprendemos, nós terminamos a aula passada falando sobre como conhecer a Deus, que é através da palavra, através da pessoa de Jesus Cristo e através da pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade e agora nós vamos começar a falar sobre os atributos de Deus. Eu acredito que nós vamos ficar só nos atributos hoje, porque é muito atributo e é uma coisa assim que vale muito a pena a gente esmiuçar, porque nós vamos conhecer os atributos, o caráter do nosso Pai. O que ele tem em relação a nós, como ele é em relação a nós, e como nós temos que ser em relação às pessoas, à vida, né? Aqui, enquanto a vida que nós vivemos aqui na Terra. Então, vamos falar, os atributos de Deus. Primeiro que Deus é espírito. Deus, ele é puramente espírito. Ele é autoconsciente, ele é autodeterminativo, ele é sem corpo físico, ele não é percebido pelos nossos sentidos, né? A não ser por algum momento específico para aquilo, algum momento divino para aquela situação. Mas no nosso normal, dia a dia, a gente não consegue, né? Igual está escrito em João 4:24, que fala assim: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que importa é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Assim como ele é um espírito, que nós também sejamos seres espirituais adorando ao nosso Pai. Deus, ele é pessoal. Ele tem personalidade, ele tem inteligência e ele é possuidor das faculdades racionais e morais. Porque como que a gente chega a essa conclusão? Porque nós não somos a imagem e semelhança dele. Então, se nós temos essas percepções, Deus também tem. Né? Isso tudo que nós temos de bom, eu digo, vem dele. O que é de mal é porque o inimigo distorceu, né? Mas tudo de bom veio dele. Então, tudo que a gente tem de bom vem dele. Tem os atributos de natureza. Natureza, vamos entender. Que são atributos que não são compartilhados com o homem. São atributos exclusivos de Deus, que é a sua infinitude. Deus, ele é infinito. E a infinitude dele é vista de duas maneiras. Em relação ao espaço, que é a imensidade,
A gente pode ler, vou ler aqui Salmo 147, 5, para a gente ter uma ideia. Só achar aqui. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então, ele tem essa infinitude em relação à imensidade, o quão grande, o quão imenso ele é. Eu fico pensando assim que ele é maior que o planeta, né? Que ele é maior que as galáxias. Então, não tem nem como a gente, né, dimensionar a imensidão dele. E Deus, ele está presente de modo igual em todo o espaço infinito. Nenhuma parte dessa Via Láctea escapa da presença dele e da influência dele. Outro atributo de natureza de Deus é em relação ao tempo, que é a eternidade. Deus, ele não tem princípio nem fim de existência, ele é eterno. Seja no passado, no futuro, a natureza de Deus, ela não está sujeita à lei do tempo. Então, esse tempo que a gente vive aqui, ele foi criado para nós. Eu vejo assim uma maneira de Deus colocar as coisas organizadas, né, para nós vivermos aqui. Mas Deus, ele não vive nesse tempo que nós vivemos. É como se o passado, o presente e o futuro fosse um eterno agora, né, no tempo de Deus. Ele não tem essa questão do tempo que nós temos. E outro atributo de natureza é que a autoexistência de Deus. Ele é aquele que simplesmente é. Está igual está citando na Bíblia. Eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Que é Yahvé, né, ou Jeová. Então, ele é. Simplesmente ele é. Né? Deus, ele não foi criado ou gerado por alguma coisa. Não teve um ser que criou Deus. Ele sempre existiu e tudo que foi criado tem nele a primeira origem. Então, tudo que foi criado surgiu dele. A origem é dele. Ele criou com a fala, né? A autoexistência de Deus, ela está implícita até no nome, Jeová, ou Yahvé, que quer dizer o existente. Então, esse nome no hebraico, ele, né, Jeová ou Javé, é uma composição do verbo que está no presente, passado e futuro. Então, Deus sempre existiu, sempre vai existir, ele é eterno e ele é. Outra característica dele é que ele é imutável, é a imutabilidade. Deus, ele não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Está escrito isso lá em Tiago 1,17. Quer ver? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, nós, humanos, nós estamos sujeitos à mudança, porque nós não somos perfeitos, né? Os humanos não são perfeitos. E a gente também não tem conhecimento absoluto. Então, a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar, mas Deus não. A imutabilidade de Deus, ela está intimamente ligada à perfeição e à onisciência dele, à existência dele, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, Deus é imutável. E ele é imutável na sua natureza, né, que são nesses que a gente já falou aqui, que é em relação à eternidade, em relação à infinitude, em relação à autoexistência, e ele é imutável também nos seus atributos. Aí nós vamos ver um pouco mais desses atributos como características, como é que eu vou falar? Características de caráter, do caráter dele, que nós vamos ver. Mas agora nós vamos falar um pouco, nós vamos chegar nessas do caráter, mas antes nós vamos falar sobre
a espiritualidade de Deus, que Deus ele é um ser cuja essência é espiritual, como está escrito em João 4:24, que a gente leu, e Lucas 24:39. Deixa eu ler. Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes eu que eu tenho. Isso aqui é Jesus falando, né? O espírito não tem carne e osso, mas nesse caso ele estava falando Jesus. Então, Deus é um espírito e como espírito ele tem personalidade, tá? Ele pensa, ele sente, ele fala. E outra questão é que Deus é como se ele fosse uma pessoa real, né? Como é que a gente fala? Mas com uma natureza infinita e que não pode, e essa natureza não se pode aprendê-lo completamente pelo conhecimento humano. Nem tampouco a gente consegue descrevê-lo sofisticadamente como ele pela linguagem humana. Tem que ser espiritual. Uma pessoa só vai conseguir entender a Deus, só vai conseguir compreender o caráter de Deus se ela for uma pessoa espiritual. É pelo Espírito. Porque ele é espiritual, ele se revela no Espírito. Outra característica de Deus, de atributo de Deus, é a sua unidade. Deus, ele é o único Deus. Está falando lá em João 3:17, fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, agora nós vamos falar dos atributos ativos de Deus. O que Deus é em relação ao universo? Isso tudo aqui que a gente olha para cima e nem vê, né? Que a gente só vê o céu, né? Mas em relação a tudo, a esse universo, a Terra, tudo que a gente tem conhecimento da existência, a onipotência de Deus, qualidade daquele que tem todo o poder, o Todo-Poderoso. Eu acho que tem alguém querendo entrar, só um minutinho. Tem, deixa eu aceitar aqui. Então, a onipotência de Deus. Deus é onipotente. Esse atributo se refere ao fato de Deus reter em si toda e qualquer fonte existente de poder. Então, todo o poder vem dele, está nele, que ele é onipotente. A palavra onipotência, ela deriva de dois termos latinos, omnis e potentia, que juntos significam todo o poder. Aí esse atributo mostra que o poder de Deus ele é ilimitado. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele faz de acordo com o caráter dele, de acordo com o que ele fala, com a palavra de Deus. Nós vamos ver mais com a palavra de Deus. Nós vamos ver mais para frente sobre isso. Outro, essa onipotência de Deus, ela significa duas coisas: a liberdade e o poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua própria natureza. Então, Deus ele não vai fazer nada que vai de contra a natureza dele, de contra o caráter dele, de contra o que ele falou. E outra coisa é a sua sabedoria e o seu domínio sobre tudo que existe ou pode existir. Nós entendemos que nós estamos no controle da nossa vida, correto? A gente vai fazer e vai ter as consequências daquilo que a gente fizer. Porém, Deus, ele tem ciência disso. Eu sempre vejo a imagem assim, como se a gente estivesse numa nave espacial, conduzindo. Não, e ele está lá por cima, vendo, né? Ele está ali no comando, mas ele não tira o nosso livre-arbítrio. Mas ele tem todo o poder. Está sob o controle dele o poder. Essa onipotência, ele faz com ela
o que ele quer. E o que ele quer é o que está na palavra, é o que está de acordo com o caráter dele, né? Ele não varia, né? De jeito algum. Em Gênesis 17:1 fala assim: quando atingiu Adão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gente, Deus dá uma promessa aqui para Adão, que se Adão andar na presença dele, ele vai ser perfeito. Então, se a gente andar na presença do Senhor, nós também seremos. A gente fala assim, não existe ninguém perfeito, mas se você andar na presença do Senhor, você vai fazer toda a vontade dele. Você vai andar de acordo com o que ele tem, de acordo com o que ele quer, de acordo com o caráter dele, você vai ser perfeito para ele, mesmo que você não seja para as pessoas aqui. Porque se você agrada a Deus, você desagrada aqui o mundo, né? Mas você vai ser perfeito para ele. Porque o que importa para nós é os olhos do Senhor, né? Quem nós somos nele, para ele. Quem nós somos é como ele nos vê, é o que importa, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o que a onipotência de Deus ela não é. A onipotência de Deus, ela não significa que Deus vai fazer o que ele bem quer com os atributos e com a natureza dele. Ele não vai fazer isso, ele não vai interferir no que é natural, no fluxo natural. Gente, Deus vai fazer um homem engravidar? Não vai. Quem dá a luz é a mulher. Entende? Então, são coisas assim, a gente está falando em relação às coisas normais, naturais. Deus não vai, mesmo que ele tenha esse poder, ele não vai fazer, porque isso vai de contra a palavra dele, aos ensinos dele, entendeu? E toda forma de poder de Deus, ela é exercida em harmonia com a própria natureza de Deus, com o que ele é. Tanto que nós vamos ver aqui, se eu já não tiver passado, que ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele criou o homem e deu livre-arbítrio para o homem escolher o bem ou o mal. Mesmo ele sabendo que ia acontecer, ele não quis marionetes para ele fazer o que ele quisesse. Ele quer que nós estejamos com ele porque nós o amamos. Porque nós queremos, não porque ele está nos obrigando. Seria mais fácil se ele obrigasse, né? Não tinha nada de errado acontecendo. Mas não, nós quem escolhemos. Então, tem algumas coisas que as escrituras nos ensinam sobre a onipotência de Deus. O que é que não é a onipotência de Deus? Não é mentir, porque Deus não mente. Lá em Tito 1:2 está escrito isso. Cadê? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus já prometeu. Ele não vai mentir, ele não mente. Negar a si mesmo, que são os seus atributos e natureza, Deus não nega a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus ele não nega a si mesmo. Deus é justo. Nós vamos ver mais para frente. Então, ele não vai negar a si mesmo o que ele falou. Deus não faz o mal. Gente, se é alguma coisa mal, não é dele. Não é. Quer ver Tiago 1:13? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, se vier com essa historinha de que foi tentado porque Deus permitiu, porque Deus quis, é mentira. Porque a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Né? Deus, ele não muda, como nós já vimos, ele é imutável, ele não muda na sua palavra, no seu caráter, na sua natureza, nos seus atributos, ele não muda. Ele é o Deus amor, desde sempre, e vai continuar sendo.
Ele não faz acepção de pessoas, a onipotência de Deus, ela não é para fazer acepção de pessoas. Por isso as pessoas têm o livre-arbítrio, elas ficam se elas quiserem. Deus, ele não quebra a própria lei, né? Essa lei aqui não é a lei lá, a lei lá, antes da nova aliança. É a lei assim, as regras, o que ele disse que faria, o que ele disse que não faria, ele não vai quebrar isso. Agora nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Tá? A onisciência é a qualidade daquele que tem todo o conhecimento. Já imaginou se a gente soubesse de tudo, conhecesse tudo? Pois é, mas Deus conhece, o Espírito Santo também, e ele nos ensina, né, todas as coisas. A palavra onisciência, ela deriva de duas palavras latinas. Onis, né, que como já vimos significa tudo, e ciência, que significa conhecimento. Então, onisciência é todo o conhecimento. Deus possui todo o conhecimento. A gente não há dúvida, né, de que todo o conhecimento que o Senhor, ele sabe tudo, ele tem conhecimento absoluto de tudo. Ele tem conhecimento de toda e qualquer coisa, não importa o tempo que aconteceu, se foi passado, presente ou futuro. Ele tem esse conhecimento, ele sabe. Aí gera sempre uma dúvida, né, que está até escrita aqui no nosso material, que fala assim: com base na onisciência de Deus, alguns se perguntam se o fato de ele saber quem se perderá faz isso um decreto de condenação na vida dessas pessoas. Todavia, a presciência de Deus a respeito das escolhas do homem não faz de Deus o responsável pelas coisas que ele sabe. Então, o que acontece? Deus sabe, mas ele não vai interferir. Ele não vai pegar na sua mão, ele não vai vir te balançar, te sacudir e falar para você não ir. Não vai te obrigar a aceitá-lo. Ele não vai fazer isso. Eu estava lembrando, assim, quando a gente tem uma pessoa, na hora que eu estava aqui à tarde, hoje estudando a hora, eu estava lembrando de um exemplo. Quando tem alguém próximo da gente que vai fazer alguma coisa e que você não concorda, que você acha que a pessoa não deve fazer, você não dá dicas, você não avisa, você não conversa com a pessoa. E mesmo assim a pessoa justifica e vai lá e faz. Assim é Deus. Você acha que Deus não está falando com essas pessoas, tentando falar com essas pessoas o tempo todo? Com as pessoas, com a gente o tempo todo e nos alertar de tudo? Só que aí a gente tem que parar para ouvir. Eu lembrei muito do caso da minha amiga, que casou em janeiro. A gente não queria que ela casasse. A gente não gostava do marido dela. Não gostar é uma palavra forte para mim, porque eu gosto das pessoas, eu compreendo as pessoas. Mas assim, a gente não queria que ela casasse, porque a gente viu que o cara era narcisista. A gente não queria esse casamento. Porém, ela decidiu, ela marcou, ela convidou para ser madrinha. Estávamos lá, eu e minha outra amiga, que a gente é amiga dela. Fizemos despedida de solteiro, participamos do casamento. 3 meses veio o divórcio. Onde nós estávamos? Com ela, abraçando ela, buscando ela em casa, acolhendo ela. Estamos com ela, a gente a protege. Ela vem para minha casa e fica aqui, ela não sai sozinha, porque ela tem medo do cara, cisma do cara. Onde eu vou, que eu chamo, você quer sair? Você quer ir comigo em tal lugar? O jogo do Brasil, vem cá para casa, assistir jogo aqui em casa. Sabe? A gente está com ela o tempo todo, desde a hora que teve o problema. A gente não soltou, nós passamos a noite inteira acordadas, cuidando dela no dia que teve o problema. E assim foi. Comprar material para reformar o apartamento novo dela. Eu sou formada em engenharia, mas eu não entendo esse de material de construção, porque a minha engenharia é outra, mas eu vou com ela no depósito. E a gente olha para esse e pergunta. Aí eu fui entender como que Deus é com as pessoas. Ele está ali, gente, avisando. Gente, a gente pensou até em sequestrar ela para ela não casar. Só que se descobrisse, a gente ia preso, porque a gente não queria que ela casasse. Só que aí eu falei assim, gente, a gente não pode fazer isso.
Porque, primeiro, que é um crime, e segundo, a vontade dela é: nós precisamos melhorar como pessoas e aceitar. E quando der o problema, a gente também vai acolher. Então, eu creio assim, sabe, que Deus faz isso com a gente. Como ele fez. Quanto tempo ele não ficou atrás de nós, para quem não nasceu no Evangelho aqui? Que eu acho que foram todos nós que estamos aqui. A gente se converteu, né, bem depois que a gente encontrou com Jesus. E ele não desistiu. Então, mesmo Deus sabendo, eu tenho para mesmo Deus sabendo quem não irá com ele está ali, com amor por essas pessoas. Né? Só que ele não vai interferir na escolha de ninguém, no desejo de ninguém. Né? E agora nós vamos falar da onipresença. Qualidade daquele, a onipresença é a qualidade daquele que está em todo lugar. Gente, não tem, só tem Deus que está em todo lugar. Eu acho engraçado que é a qualidade daquele que está em todo lugar, né? A qualidade de Deus. Ele está em todo lugar. A onipresença é a capacidade de estar em todas as partes ao mesmo tempo. Né? Eu já até falei aqui que Deus é o único que consegue. E a onipresença vem da palavra onis, né? Que significa tudo, e praeso, que significa estar próximo ou presente. Então, Deus, ele está próximo e ele está presente o tempo todo, em todas as situações. Aí, aqui na apostila, explica a diferença entre onipresença e imensidade, que é o primeiro atributo que a gente viu, a imensidão dele. A imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, né? Ao espaço. E em relação à onipresença, já a onipresença inclui as criaturas. Igual ele fala aqui em Isaías 6:1, fala assim: em glória para as hostes adoradoras do céu. O que acontece? A onipresença, ele está presente em nós. Ele está presente aqui, em todo, em tudo, em tudo. Não está só lá no espaço sideral, na galáxia, na imensidão do mar azul, nada disso. Ele está nas criaturas, né? Nós, os bichinhos, em tudo, ele está presente. Então, a gente pode passar a vê-lo em todas as coisas. Né? E Deus, ele está presente, né? Em glória, todos, ele está eficazmente na ordem natural. Lá em Não fala sobre isso, é que o Senhor, ele é tardio em irar-se. Ele é grande em poder, ele é grande em poder e ele jamais inocenta o culpado. Então, quem é culpado, quem é inocente, é inocente. Então, na ordem natural das coisas, ele está também. Ele está providencialmente com os homens, com a gente, né, com os seres humanos. Ele está atentamente aos que o buscam. Atos 17:27 fala isso. Para buscarem a Deus, se porventura tateando e possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E Deus não está longe de nós, ele está aqui presente em nós. Ele está também judicialmente, que é na consciência dos ímpios. Deus, ele está na consciência dos ímpios também. Lá em Gênesis 3:8 fala isso. Quer ver? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quer dizer, quando Adão e Eva se tornaram ímpios, ele foi lá e falou na consciência deles. Então, a pessoa que está errada, ela sabe na consciência dela que ela está errada. Né? Deus também, ele esteve onipresente corporalmente em Jesus, né? Nós sabemos
que Colossenses 2,9 fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele habitou plenamente em Jesus. E espiritualmente na igreja, que somos nós, ele está presente em nós, que somos a igreja dele, que somos filhos. Aí, quando eu li isso aqui, Efésios 2 fala sobre isso, tá? Do 12 a 22. Quando eu li isso aqui, que ele estava... A gente tinha pernilongo aqui, misericórdia. Quando eu vi que espiritualmente na igreja, parece que... Deixa eu só acabar com esse pernilongo aqui. Parece assim... Falei, gente, ele está presente. Parece que me foi revelado mais ainda, mais intenso. Ele está presente espiritualmente em nós. Então, todas essas qualidades dele aqui, elas estão em nós. Se elas não estão aflorando, tem algo errado. A gente está deixando de fazer alguma coisa. Se uma pessoa que se diz cristã, ela não tem isso aqui, ela não tem esse caráter, ela está usando o nome dele em vão. Ela tá mentindo. Porque não tem como. A Bíblia fala que ele está em nós, espiritualmente em nós. Então, o nosso Pai, ele está em nós, nós temos o DNA dele, DNA do céu, né? Então, quando as pessoas olham para a igreja e não veem Deus, e não são acolhidas por esse amor de Pai, isso é enganação. Isso é treva, isso não é reino. Mas vou dar sequência. Deus, ele está também onipresente poderosamente em seus obreiros. Quem são os obreiros? Levanta a mão. Nós que estamos aqui pregando o evangelho, levando o evangelho, servindo pessoas, propagando, promovendo o reino. Quem está na obra. E aí a gente fala assim, mas eu não estou na obra, né? Quer dizer, eu não estou lá num departamento de uma igreja, de uma comunidade. Não, mas você está aqui. Você está buscando a palavra, você está orando pelas pessoas, você está declarando cura, você está mostrando Jesus para as pessoas. Isso é obreiro. Isso é pessoa. Você está trabalhando para o reino. Às vezes a comida que você faz na sua casa, você está levando o reino para a sua família. Às vezes é um copo de água que você dá para alguém na rua, você dá para alguém, ou servir alguém, você está levando o reino para essas pessoas. Você está mostrando Jesus para elas. Porque o mundo lá fora está muito doente. Então, se você está fazendo, você está sendo obreiro do Senhor aqui. Você está aqui. E ele habita poderosamente nos seus obreiros. Então, a gente só precisa ter essa revelação, essa ciência disso. Bom, eu acho que vai dar para terminar, gente. Que agora são as características dele que eu amo. E essas características, assim, me mexeram com o meu psicológico hoje. Vamos lá. Uma característica do atributo de Deus: soberania. Qualidade daquele que tem toda a autoridade. A soberania, ela é um direito absoluto de governar sobre tudo. Significa que Deus reina, que não há quem possa paralisar ele, não há quem possa rivalizar com ele. Não tem ninguém, a soberania é dele. Eu tenho, não sei se vocês, mas eu tenho ouvido muito falar sobre soberania, né, de outros países querem intervir no nosso país. Eu fico muito brava, porque não importa o que esteja acontecendo, a soberania é nossa. Ninguém de fora pode vir. A autoridade é nossa. Nós, como igreja, que somos a autoridade espiritual aqui dentro desse país e autoridade como cidadãos também. Eu não admito. Eu fico muito brava quando alguém fala comigo de outras pessoas, outros países intervir aqui. Não existe isso. Se tá bom, se tá ruim, é problema nosso. É nós é que vamos resolver.
com os nossos joelhos no chão com a nossa oração. E não é falando mal de ninguém, não. É simplesmente crendo no que a palavra fala. Porque nada que esse povo faça pode nos afetar, porque o nosso governo é do céu. Então, ninguém tem que interferir. Isso é nosso. É um direito nosso. Nós já fomos colonizados e roubados uma vez. Nós não precisamos mais. Já tem ladrão, perdão, senhor, já tem gente demais aqui que faz coisa errada. Não precisamos que venha de fora fazer. Então, a soberania é isso. O poder é absoluto. Então, Deus ele é soberano. O poder é absoluto. O soberano ele é decisivo. Ele é infalível. Ele ocupa o primeiro lugar. Gente, é só qualidade. O soberano é só qualidade. E Deus, ele possui esse direito devido à sua infinita superioridade e à sua posse absoluta de todas as coisas e essas coisas dependem de Deus para continuar existindo. Gente, nós dependemos de Deus para continuar existindo. Então, ele é soberano sobre nós. Né? Aí, só que essa soberania dele, agora chegou na parte que eu já falei antes, mas vou ter que falar de novo. Não anula o livre-arbítrio do homem. Porque Deus, ele é soberano, mas ele não vai anular o nosso direito de escolha. Ele não vai anular as consequências das nossas escolhas, porque ele é justo. Que nós vamos ver mais para frente, que eu fico pulando os negócios. Então, o homem, ele foi criado, né, à imagem e semelhança. Mas ele, independente do poder de Deus, Deus deixou o homem ter escolha. Ele não interfere nas nossas escolhas, no livre-arbítrio. Ele pode mandar uma revelação, né? Um irmão para trazer uma profecia. Você vai abrir a Bíblia, vai ter um versículo que vai te trazer uma revelação. Você conhecendo o caráter dele, você vai ver, opa, Deus não faria isso. Opa, isso aqui não está legal, acho que Jesus não ia fazer isso. Eu vejo assim, a gente vai tendo dicas. Vamos falar dicas. Mas ele não vai interferir se a gente realmente escolher. Que a gente realmente escolheu. Deus, ele é soberano e ele é sábio, ele tem toda a sabedoria, ele detém toda a sabedoria para ele. E essa sabedoria, ela nos é revelada, tem até o Espírito, né? De sabedoria, de revelação. Então, para que a sabedoria, ela é sempre mais que o conhecimento. Que às vezes você tem o conhecimento, mas a sabedoria, ela vai além, porque ela é mais proveitosa, ela fala a coisa ali acertada. Quando está o espírito de sabedoria, assim, de revelar, quando você vai falar alguma coisa com a pessoa em sabedoria, aquilo realmente a pessoa recebe de forma diferente. A sabedoria, ela é diferente, ela vai além. Agora, nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Que Deus é um ser que tem moral, né? Deus, ele não é moralista, ele tem moral, ele tem caráter. E os atributos morais é o que Deus é em relação a nós, aos seres morais, a nós, aos seres viventes aqui. Santidade. Deus é santo. Essa santidade de Deus, ela diz respeito à perfeita existência moral e espiritual dele. Deus, ele é perfeitamente puro, imaculado e justo em si mesmo. Ele não se contamina pelo mal e nem pelo pecado. Deus, ele é irrepreensível, né? E essa santidade, ela é um fundamento para todos os outros atributos morais de Deus. Ela faz Deus rejeitar o pecado e quando Deus rejeita o pecado, ele traz à tona a justiça dele. E ele já veio o juízo, né? Já teve o juízo
e vamos ter aí o julgamento final, né? Por quê? Por causa dessa santidade de Deus. Nós precisamos entender que só Deus é santo em si mesmo. Nós somos santos nele, porque ele é, nós somos, mas ele é santo por si só, né? Por si mesmo. Aí, então, Deus é santo. Aí vamos agora, Deus é justo, justiça, outro atributo de Deus é justiça. A justiça de Deus, ela é uma virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Gente, de verdade, na hora que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, pelo amor de você mesmo, meu Deus, pelo amor de Deus. Gente, ele vai dar a cada um aquilo que é seu. Então, se eu sou uma pessoa que eu faço mal, uma hora vai chegar, a conta vai chegar para mim. De verdade, eu fiquei assim, meu Deus. Senhor, guarda meu coração, me corrige no que tiver que corrigir, porque eu não quero, sabe? Eu quero ter tranquilidade com a justiça que eu tenho recebido, que eu vou receber. Nós podemos dizer que a justiça de Deus é a santidade dele em ação. Como ele é santo, ele não se corrompe, ele não vai dar o que não é seu. Ele não vai tirar o que é do outro para dar para você, de forma alguma. Ele é justo e santo. Ele não vai fazer nada que vai de contra o caráter dele, né? Do que vai de contra a palavra dele. Outra coisa que Deus é amor. Deus, ele manifesta o amor em todas as ações, porque ele é o amor. Não há nada que possa vir de Deus que não seja baseado nesse atributo que é o amor. Porque em toda a Bíblia, em toda a essência, está lá o amor. Deus, ele é o amor. Quando a gente olha para a cruz, sempre chega na cruz, né, gente? Não importa a matéria que a gente estude, uma hora vai chegar na cruz. Não importa. Desculpa, me perdi. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem ideia de como que ele nos ama. Então, ele é o amor, ele é a própria essência de Deus. A própria essência. É uma coisa, gente, que a gente recebe, que amor é um verbo, né? Amor é uma ação, você só tem que receber. Você não precisa entender, você não precisa fazer nada para agradar, você só recebe. Vocês que são mães, só tem meninas agora, o Léo saiu. Vocês amam os filhos de vocês independente de qualquer coisa. É amor que não consegue medir. Eu falo pelo. Não tenho filho, mas tenho sobrinhos. E é isso, a gente não consegue dimensionar o que a gente faz por eles. Não tem como. É a vida. Né? Tudo são eles. É como se a gente não vivesse mais, né, sem eles. A gente sabe que vai viver, que a suficiência é Jesus, mas a sensação é essa. Aí pensa, nós vivermos sem esse amor aqui, sem Deus, tem como? E olha que a gente não tem toda essa dimensão desse amor, né? Ainda, mas nós vamos ter, um dia vai chegar. Outro atributo. Deixa eu ler primeiro, 1 João 4,8, que fala sobre o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lindo. Outro atributo de Deus, atributo moral, é a bondade. Deus é bom. Deus, ele é perfeitamente bom. E é por causa dessa infinita bondade incondicional que ele tem, que ele faz as bênçãos alcançarem todos os homens. Gente, as bênçãos, tudo, e é sem exceção de pessoa, está disponível.
para todo mundo. Ele não fala vai para A, vai para B, X, você. Não, não, é para todo mundo. Está tudo disponível, porque ele é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, né? E é uma coisa importante a gente saber que Deus ele não é evangélico. Ele não limita o uso e fruto das suas bênçãos em um grupo seleto de pessoas. Deus é Deus. E tudo que é dele está disponível para quem quer ele. Né? Ele não separa pessoas. Que através desse atributo, ele abençoa os homens com a vida e com tudo mais que nos é dado o tempo todo, né? Com toda a plenitude que ele tem para nós. Meu cabelo está caindo, gente. Orem por mim. Olha, um testemunho que Deus dá através da sua bondade, que ele atrai o homem, ainda pecador, para os braços, né, do Pai. Jesus faz isso, fazendo o homem aceitar. Então, assim, ele é tão bom que ele está aqui, ó, meu filho, vem para mim, eu estou aqui, eu estou disponível para você, para te dar tudo, para ser o seu pai, né? Outro atributo, gente, nós estamos quase finalizando, tá? Só falta 3, eu acho. É rapidinho, tá? Porque deu 9:1. Misericórdia. Deus se compadece do homem. Gente, misericórdia. Ai, como eu uso essa palavra. No Novo Dicionário da Bíblia, define misericórdia como compaixão para com alguém que sofre necessidade ou está em angústia desesperada ou em dívida e não pode solicitar tratamento favorável. Então, a misericórdia de Deus, ela precede do amor e resulta em graça. Vamos ler isso em Efésios 4:5, que fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em seus delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o amor dele fez a misericórdia nos alcançar e nos deu de brinde a graça. Está tudo pronto, tudo feito, independente que nós não merecíamos, ele fez por nós, né? Então, a misericórdia dele nos alcançou, ela nos trouxe livramento e absolvição. Nós não podemos mais ser condenados, porque Jesus já passou por isso. Então, é a misericórdia dele que é infinita e que nos alcançou. Outra coisa é a veracidade, um outro atributo de Deus é a veracidade. Deus, ele é verdade. Deus e a sua palavra são um só, né? Como nós já vimos João 1, fala assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra e Deus, eles são verdadeiros, perfeitamente íntegros. Então, Deus, ele é verdade, a sua palavra é a verdade. Outra coisa que Deus é fidelidade, Deus é fiel. Deus, ele sendo verdadeiro, ele cumpre aquilo que promete sem exceção. Então, Deus, ele é fiel à sua palavra, ao que ele fala, a seus preceitos, a seus atributos, a seu caráter. Ele é fiel em tudo. Ele cumpre qualquer promessa que foi feita, ele vai cumprir, ele cumpre. Outra coisa que nós podemos ver, Deus é vida. Deus, ele é a fonte de toda a vida, e essa é uma dádiva do Senhor às suas criaturas. Então, quem tem Deus tem vida. Meninas, muito obrigada pela reunião dele. Ai, Vanúbia, beijo, querida. Com Deus. Tá? Amo vocês. Dá beijo na Bia. Deus, ele é luz. Vou ler aqui, 1 João 5. Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos
temos ouvido e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A palavra não mente, ela fala que Deus é luz. Nós também somos, né? Nós somos igual a ele. Deus é galardoador. Hebreus 11, 6, fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E o último, para finalizar, Deus é fogo, porque nosso Deus é fogo consumidor. Gente, em algum momento, nós estamos, vamos falar, seguros disso, vai vir o juízo, vai vir, o fogo vai consumir o que não é eterno no reino, né? O que não é para ser do reino. Então, quando as pessoas falam que Deus é fogo consumidor, não é que ele vai vir e matar todo mundo e fazer loucura com todo mundo, igual as pessoas aí falam, não. É que um dia as coisas vão ter um desfecho final, né? Vai ter um julgamento, as coisas vão ser colocadas em ordem, e aí é isso, né? No dia do juízo. Eu terminei essa parte por aqui, né?